leitores! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim, porque hoje eu vim contar sobre tudo aquilo que eu li no mês de dezembro. Gente, estou aqui de pijama, no meu ambiente natural, que é a minha cama. Tô gravando nesse cenário mais de vlog, porque eu tô trabalhando bastante pra deixar conteúdo pronto durante as minhas férias. E por conta disso, eu não li tanta coisa assim em dezembro, mas eu li muita coisa interessante e vou contar tudo pra vocês. Então, vamos lá! Vou começar falando sobre Um Menino Chamado Natal, do Matt Haig. Em Um Menino Chamado Natal, a gente vai conhecer um garotinho de 11 anos, o Nicholas, que ele nasceu ali no dia do Natal, e ele vive em uma pequena cidadezinha ali da Finlândia, junto com seu pai, o Joel. E o Joel se mata de trabalhar e não consegue nem comprar um presente de Natal pro filho. Só que o Nicholas, ele não se importa, ele vive muito bem ali com seu pai, com as histórias que o seu pai vai contando a respeito de magia, de fantasia, fala de uma vila mágica, de elfos que fica no Polo Norte, e por aí vai. Só que o pai dele cansou dessa vida. E isso faz com que ele acabe topando um trabalho bem estranho, que envolve ir até essa vila dos elfos, e vai deixar o Nicholas ali junto com a sua tia Carlota. Só que a tia Carlota maltrata esse garoto até não poder mais. E ele não aguenta mais. Ele fala, acabou, sai de casa e decide que ele vai encontrar o pai dele. E é aí que a gente vai conhecer alguns companheiros de aventura que ele vai fazendo, como o ratinho Mika ou a rena Blitzen, e ali todos os obstáculos que ele vai passar nessa jornada até chegar nesta vila, que talvez exista, talvez não. Qual será a mitologia, qual será a magia por trás disso, não sabemos. Mas este é um reconto da história do Papai Noel. Então ele é um livro que ele tem sim todo o espírito natalino. Ele não foi um livro que me agradou tanto por conta da narrativa. Eu acho que é tudo muito corrido, é muito maluco, mas eu entendo que eu não sou público-alvo. Ele é um livro infanto-juvenil, então eu tenho isso em mente. Mas eu gostei dos personagens, eu gostei bastante ali de que a gente vai ter muita alegria, mas também a gente vai ter uns momentos ali tristes que eu nem tava esperando. E uma coisa que eu acabei sentindo falta durante a narrativa foi a voz do Matt Haig, porque eu li 2 livros dele esse ano, e apesar de serem livros diferentes, né, a ficção, a Biblioteca da Meia-Noite, e o livro de não ficção, o Livro do Conforto, os dois você sente a voz do autor. E aqui, isso não aparece tanto, é uma coisa mais genérica, mais básica, até chegar no final, onde a gente vai saber um pouquinho mais dos próximos anos da vida do Nicholas, das próximas décadas. E aí a gente tem uma questão mais existencialista, a respeito da nossa missão, a respeito do que nos faz bem, a respeito daquilo que nos motiva. E aí sim veio Matt Haig. Eu não tive chance de ler o livro na cópia física, eu sei que tem ilustrações maravilhosas do Chris Mould, mas eu não posso falar sobre porque, né, eu não tive a chance, mas eu ouvi o audiobook, que foi narrado perfeitamente pelo Stephen Fry, aí um grande ator, que dá ali todo aquele tom bem mágico, bem fantasioso, que a gente vê que ele tá envolvido na história, ele vai narrando de uma forma incrível, ele também vai fazendo as vozes dos personagens, e no geral, assim, foi uma boa diversão que me deu uma despertada no espírito natalino, e eu sinto que essa era a missão do livro. Então eu acabei dando pra ele 3 estrelas por não gostar muito de algumas coisas, mas sim, foi um livro que eu curti. Depois eu preciso falar de Deserter, do Junji Ito. Deserter é uma coletânea aqui de 12 histórias que o Junji Ito escreveu e ilustrou quando ele ainda estava no seu início de carreira. E isso vai ser bem interessante, porque aqui a gente pode dividir esse mangá em 2 partes. Na primeira metade, a gente tem histórias mais curtas, onde o Junji Ito ele coloca ali conceitos interessantes que a gente vai vendo mais pra frente em obras maiores dele, que eu achei super interessante, porque isso é algo que eu amo fazer. Ver trabalhos iniciais de algum artista que eu gosto bastante e ver como desde sempre estava ali as intenções do que ele queria fazer, o que ele queria transparecer nas suas histórias, o que ele quer trazer pra gente. Então isso foi incrível. E nessa primeira metade a gente vê muito disso. Histórias mais abruptas, mais rápidas, com finais que ficam mais em aberto, mas que tem ali essa coisa assustadora, que tem conceitos interessantes, e a gente já consegue ver ali o Junji Ito de hoje, e as ilustrações elas não são assim tão elaboradas. Por quê? Porque era o início de carreira, ele ainda estava tentando encontrar o seu estilo. Isso é uma coisa que acontece. E então foi assim, uma primeira metade que eu achei ok, mas que não foi assim, ai, minha favorita da vida, nem nada. Mas a segunda metade do mangá, gente, é inacreditável. A gente vai ter ali sim histórias que são mais complexas, que vão trazer uma carga assustadora e até dramática muito maior. E, gente, são sensacionais. As últimas histórias
me pegaram, assim, de uma maneira que eu preciso aqui destacar. A Father's Love, que é incrível. Unendurable Labyrinth, que vai pra uma coisa mais Uzumaki, que eu curti. Bullied, que é uma história também bizarra a respeito de bullying. E, gente, aqui, a última história que dá o título a esse mangá, Deserter, se tornou, eu acho que uma das melhores histórias que eu já li do Junji Ito até hoje. Porque aqui a gente vai conhecer a história de um homem que desertou, né, durante a Segunda Guerra Mundial e consegue ali abrigo na casa de um amigo. Esse amigo tem ali, né, os seus irmãos e irmãs, e eles vão acolher esse rapaz até que esse rapaz e uma das irmãs começam ali ter um trelelê, começam a se apaixonar, e aí uma grande tragédia ocorre. E o mais louco é que no começo dessa história eu lembro que eu fiquei muito confusa, porque a gente tem sim, né, esse homem todo dia saindo ali de uma casinha que fica nos fundos, indo, né, até a casa principal para almoçar. Só que aí a gente tem os irmãos comentando ali sobre o Japão ter invadido os Estados Unidos. Eu fiquei, ué, o que tá acontecendo? E depois você vai descobrir que por conta do que aconteceu, esses irmãos, na verdade, estão ali fazendo uma grande vingança. Eles fizeram esse rapaz acreditar que a guerra continuou. Já faz 8 anos, esse rapaz ainda tá preso ali naquela casinha porque ele acha que ele vai ser pego, ele vai ser morto e por aí vai. A história tava bizarra até aí. Conforme vai avançando, o final, eu acho que é um dos maiores plot twists que eu já vi na vida. É, assim, uma coisa arrepiante que vai ficar com você, que, nossa, eu não consigo parar de pensar nessa história, porque é muito bem feita, sabe? Como o Junji Ito traz a reviravolta, aqui ele já tem traços um pouco mais firmes e ele traz uma história mais complexa, com personagens complexos que eu amei. Então, com certeza, eu super recomendo pra quem gosta de Junji Ito, pra quem quer ver um pouco mais de como ele começou. Por favor, não deixem de ler Deserter. Para o projeto Lendo Christie, o último livro de 2022 foi É Fácil Matar. Em É Fácil Matar, a gente vai conhecer aqui um personagem que não é recorrente nas histórias da Agatha, o protagonista, o Luke. E o Luke, ele era um policial, já não trabalha mais com isso, mas ele está em uma viagem de trem, onde ele acaba se sentando ali de frente para uma velhinha. Eles vão começar a conversar e essa senhora vai contar para ele que ela está indo para a Scotland Yard, porque na cidadezinha que ela vive, existem ali muitos assassinatos que estão acontecendo e ela sabe quem é o assassino. Só que ela também fala que ninguém acreditaria nela, sabe? Mas que ela sabe pelo olhar da pessoa. E aí tudo bem, eles se despedem, cada um vai pra sua vida e pronto. Só que aí, depois de uns dias, o Luke vê no jornal que essa senhora, ela foi atropelada enquanto ela estava nesse caminho até Scotland Yard. E ele acha que tem alguma coisa muito errada, que era alguém que não queria ser descoberto. E aí ele acredita de fato no que ela contou pra ele, resolve ir nessa cidadezinha onde ela morava, conversando com um amigo, o amigo fala que tem ali uma prima que mora nessa cidadezinha e o Luke vai pra lá ficar com essa prima. E, gente, ele vai começar suas próprias investigações pra tentar descobrir quem ali é esse serial killer. Sério, eu não tava ligando tanto pra essa narrativa pelo simples fato de que, primeiro, aqui tem um Insta-Love que eu não comprei. Foi uma coisa que não foi tão fluida pra mim, foi uma coisa mais forçada, um relacionamento que eu não curti tanto. A gente tem também personagens mais genéricos, que é uma coisa da Agatha, mas, gente, de repente, a narrativa, ela se tornou tão interessante. Por quê? Porque a gente vai conhecendo ali as pessoas da cidade e, lógico, a gente vai colocando as nossas suspeitas neles, tentando teorizar de, por que poderia ser essa pessoa? Por que aquela? E por aí vai. Só que o que acontece? A Agatha, ela fez uma coisa genial aqui, que é te jogar pra um lado e você compra o que tá acontecendo. E eu falei assim, é tal pessoa. E aí, de repente, chega um momento em que o protagonista fala, é tal pessoa. E eu falei, é isso, beleza. Só que aí a Agatha fala, jura, querida? Você acha que eu não ia te fazer de trouxa? Justo no último mês do ano? Não, ela me fez de trouxa porque, gente, eu não esperava o final dessa história. Eu não esperava pra onde a narrativa tava indo. E assim, foi sensacional, me surpreendeu muito. Eu me senti muito idiota e eu amo quando a Agatha faz isso. Então, foi mais um livro da Agatha que foi fluido, que foi gostoso, que me surpreendeu, que trouxe uma grande reviravolta e que eu gostei bastante. Então, assim, eu super recomendo pra vocês, É Fácil Matar. Gente, fazendo aqui um adendo.
acabei de passar os arquivos para o computador e aí eu percebi que um deles não ficou legal e por causa disso eu estou aqui basicamente do jeito que eu estou, porque eu já tirei minha maquiagem, fiz minha skincare, passei aqui os negócios que eu preciso colocar de acne e tudo mais, e vai ser assim porque é vida real. Porque eu preciso falar sobre After Dark, o livro que eu li no projeto Murakamando desse mês. E em After Dark, após o anoitecer, a gente vai ter a história aqui de duas irmãs, a Mari e a Eri. E a Mari, ela é uma jovem de 19 anos que é muito mais focada no estudo, exatamente porque a sua irmã sempre foi vista como, ai, essa mulher linda, deslumbrante, que até a família preferia a irmã mais velha dela do que ela. E aí, a gente também vai ter ali o ponto de vista da Eri, que está dormindo e a gente é espectador ali. A gente tá vendo o que ela está vivendo. A gente vai ter uma alternância aí em capítulos, onde a gente vai ter sim essas duas protagonistas, mas a gente também vai ver um pouquinho de outros personagens na história. E tudo acontece em uma madrugada. Todo o enredo da história é uma madrugada. Gente, eu não vou entrar em detalhes, porque sempre solto aqui a resenha, então vai sair resenha de Após o Anoitecer, e aí sim eu vou entrar mais na história, no que eu gostei, no que eu não gostei tanto. Mas assim, foi um livro que me deixou com sentimentos mistos, porque eu sempre falo que de 3 estrelas pra cima, pra mim, são livros bons, que eu recomendo. Mas aqui eu tive uma quebra de expectativa muito grande. E é minha culpa. Por quê? Porque depois de Kafka Bramar, que se tornou aí o meu livro favorito do Murakami, vem Após o Anoitecer. E eu acho que eu acabei me decepcionando porque tá longe de ser o que Kafka Bramar é. Então, é minha própria culpa. Eu gostei aqui que o Murakami ele traz elementos de outras obras dele. A gente tem toda uma questão semiótica que carrega o simbolismo, né, que o Murakami tanto coloca nas suas outras obras. E então, por exemplo, eu acho que esse é um livro que é mais adequado se ler se você já conhece Murakami, para poder pegar tudo isso. Agora, ao mesmo tempo, se você já conhece e aí você vai ler algo assim, você fala, cara, mas isso não é tão Murakami, porque ele vai alternando esses capítulos, a história de uma irmã e da outra, e nos capítulos da Mari, você tem uma coisa mais Murakami. Questões existencialistas, algumas dinâmicas, algumas coisas ali acontecendo na história e tudo mais. Mas na outra, né, no ponto de vista ali do que tá acontecendo com a Eri, é muito estranho, porque a gente é só observador. Então a narrativa é diferente. E eu senti que foi assim uma coisa que o Murakami escreveu porque ele precisava escrever. Parece que é uma história entre histórias do Murakami. Eu tive a sensação que pareceu que o Murakami estava tentando se imitar em alguns momentos. Mas eu sei que não é isso. Foi só o meu ponto de vista, porque eu tava ali com expectativa lá em cima, porque eu amo Kafka Bramar. Eu acho que foi isso, mas eu gostei aqui como a gente vai tendo um pouquinho desses personagens, com diversas questões que não são tão exploradas, porque tudo se passa em uma madrugada. Então, com certeza, a gente não vai ter todo o pano de fundo da vida deles, porque é tudo acontecendo ali. São pessoas comuns vivendo vidas comuns em uma madrugada comum, sabe? Aqui a gente vai ter algumas coisas de tecnologia que são interessantes, a gente também vai ter coisas sobre cinema, a gente vai ter até mesmo na hora, né, da narrativa, da descrição das coisas, vai para uma coisa mais cinematográfica às vezes. E aqui o Murakami, ele faz o que ele faz geralmente, né, que é não responder tudo, mas diferente de outras histórias em que você consegue conectar, aqui você não consegue. Por quê? Porque você não tem toda a história dos personagens, sabe? Você não tem tantas informações. Então, muitos deles estão ali vivendo, estão fazendo isso e aquilo, e você quer saber mais, e aí corta. Só que também faz parte do enredo, é que a gente só tá vendo um fragmento da vida desses personagens. Mas assim, eu gostei, acabei dando pra ele 3 estrelas e meia, mas tá longe de ser um livro favorito meu do Haruki Murakami. Por último, mas não menos importante, a melhor leitura que eu realizei no mês de dezembro, gente, foi o último volume de Death Note. Gente, veio aí e veio muito. Por quê? Porque eu tava muito receosa com esse 12º e último volume de Death Note, porque há muitos anos eu já tinha assistido o anime e eu não gostava do final. E isso era uma coisa que eu lembrava muito, do final do anime. Só que aqui
aqui é tudo muito melhor explicado. O autor, ele traz elementos importantes da história nesse último momento, que é algo que, lógico, dá um valor muito maior para a história. A gente vai ter ali o grande embate final entre o Light Yagami, que é esse garoto genial, que na verdade é o serial killer Kira, que mata as pessoas com seu caderno da morte e está infiltrado na polícia japonesa, versus o Nier, que é um menininho que trabalha ali com alguns agentes e que passa muito tempo investigando, achando que pode ser o Light, e que ele decide que ele vai provar que é o Light. Enquanto isso, o Light, na verdade, quer descobrir qual o verdadeiro nome do Nier para poder ali anotar no seu Death Note e matar não só ele, mas todo mundo que tá ali. Os colegas de trabalho do Nier, os colegas de trabalho do próprio Light, por aí vai. O final amarrou tudo muito bem. A gente tem alguns elementos que não tem no anime no final e que fazem uma diferença gigantesca aqui. Traz toda uma carga dramática, você acompanhou a jornada desses personagens e você percebe o que tá acontecendo com eles nesse último momento de confronto. Eu achei, assim, sensacional as ilustrações, como sempre. Eu nunca tive nenhuma crítica ao Obata e a arte incrível dele, como ele consegue criar uma fluidez na trama, principalmente nesse último momento, onde a gente vai ter alguns momentos mais dramáticos, alguns momentos mais tensos, alguns momentos assim de oh meu Deus, o que vai acontecer agora? E eu gostei também de como o Oba, ele traz aqui algumas questões que foram trabalhadas durante a narrativa, principalmente a respeito de bem versus mal, da figura do Kira, um criminoso que mata outros criminosos e o que isso impacta na sociedade. E assim, gente, foi um final sensacional. Lógico, uma coisinha ou outra eu gostaria de ter visto um pouco mais, mas como um todo, eu acho que encerrou de uma maneira perfeita Death Note. Eu já estou sentindo falta de ler Death Note, mas eu acho que foi, de fato, uma conclusão épica que Death Note tanto merecia. Então, a melhor leitura que eu fiz em dezembro foi o último volume de Death Note. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Por favor, se você quiser continuar conversando comigo a respeito de literatura, filmes, séries, o que você quiser, não deixe de me contatar nas minhas outras redes sociais. Por favor, curta esse vídeo, porque isso ajuda muito meu trabalho. Faça com que esse vídeo e o canal chegue a mais pessoas. Compartilhe com seus amigos, comente aqui embaixo qual a melhor leitura que você fez nesse final de ano. E, por favor, se inscreva no canal Livro em Livro se você ainda não é inscrito. E aproveite para ativar as notificações, ative o sininho, porque toda sexta-feira e domingo tem conteúdo novo por aqui. Então a gente se vê no vídeo que vem.